E aí, galerinha, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar então corrigindo os nossos exercícios da aula passada? Vamos lá? Então vamos lá. Escreva 3 frases que contenham na mesma frase uma palavra com J e uma com G. Então, o professor roubou aqui, Então, vamos jogar golfe? Queria ter pego uma com 2 ali, mas não dá, Então, vamos jogar golfe? Jogar com J e golfe com G. Beleza? Gosto de comer jiló. Mentira, odeio. Só coloquei aqui para poder servir de exemplo, tá? Não gosto. Se tem uma coisa que eu não gosto nessa vida é jiló. E do Palmeiras. Também não gosto do Palmeiras. Gosto de comer jiló. Gosto com G e jiló com J. Beleza? Os jovens com J estão gastando com G muito. Os sons acabam sendo muito parecidos, mas tem como a gente fazer diferenciação. É muito mais fácil quando as coisas estão indo desse jeito. Beleza? Então vamos lá. Explique como o chocolate é feito utilizando palavras com J e com G. Você deve ter feito o seu, o professor fez o dele aqui. Então vamos lá, Junte, nosso primeiro J, todos os ingredientes em uma panela que já esteja no fogo médio. Mexa sem parar até que comece a borbulhar. Então já temos as nossas palavrinhas aqui. Desligue o fogo. Desculpa, porque não é o fogo que a gente desliga o fogão, perdão aqui, E deixe esfriar e depois faça o que quiser. Enrole, coloque como cobertura ou recheio de bolo. Caso você não queira usar no momento, é recomendado que seja guardado na geladeira. Então, o professor colocou aqui as palavrinhas com G e com J que a gente precisava, tá bom? Vamos então, aqui. Preencha as palavras utilizando G ou J. Então, pega aí seu exercício. Letra A, B, C, D, E, F e G. O carro da mamãe está na garagem. Hoje o papai cozinhou jiló para o almoço e gelatina para a sobremesa. No zoológico da nossa cidade terá uma jiboia. Fui ao dentista fazer uma cirurgia na gengiva. Meu pai comprou um Jeep. Ontem à noite, durante a chuva, relampejou e trovejou muito. Nas férias faremos uma grande viagem, viajaremos ao redor do mundo. Então, vamos ver como é que ficou aqui o exercício? Então, garagem com G, jiló com J, gelatina com G, zoológico com G, jiboia com G, cirurgia com G, gengiva também com 2 Gs, Jeep com J, relampejou e trovejou com J, viagem com G e viajaremos com J. Então, o que o professor quer que vocês lembrem? Então, tem 2 classes gramaticais que o professor quer que você lembre. O substantivo e o verbo. Substantivo é a classe gramatical responsável por dar nome às coisas, certo? Então, tudo que tem nome é um substantivo. O seu nome é um substantivo próprio. Carteira, mesa, cadeira, teto, isso daí são substantivos comuns. Mas os nossos nomes são próprios. E verbos é a classe gramatical responsável por indicar uma ação, um fenômeno da natureza, um sentimento. Então o verbo andar, o professor está andando, é uma ação. Falar, o professor está falando. Gesticular, isso aqui são verbos, indicam ação. Então viagem, o substantivo farei uma viagem é com G, sempre. Quando você usar como substantivo, é um G. Quando você usar com J, ele vai ser um verbo. Viajaremos. Viajaremos. Então, ele está no futuro e no plural. Belezinha? Vamos então aos exercícios de hoje, certo?
O que é uma enciclopédia? Então a gente viu lá, né, nos estudos, que a enciclopédia, né, todos os conhecimentos humanos, é uma obra que reúne os conhecimentos humanos ou apenas um domínio deles, de maneira ordenada, metódica, seguindo um critério de apresentação alfabético. Então, você aí, fofinho, pergunta para o seu pai o que é a Barça. Pergunta para ele, ele sabe o que é a Barça. Pergunta para o teu pai o que é, pro seu pai, para sua mãe, o que é o Atlas Geográfico. Não, isso daí são enciclopédias. Era o que a gente usava quando nós éramos novos para fazer trabalhos na escola. A gente tinha que ir até a biblioteca da escola, olha só que arcaico, né? Tínhamos que ir até a biblioteca e usar as enciclopédias. Então nós tínhamos que pegar a Barça, tínhamos que pegar um dicionário físico, tínhamos que pegar o Atlas Geográfico para a gente entender como tudo funcionava. Eles eram o quê? Coleções. A Barça era uma coleção de enciclopédias com assuntos de A a Z. Né? O meu avô tinha uma coleção da Barça e era enorme, ocupava um espaço. Cada livrão era um tijolo cada livro. Né? E eu lembro que ele tinha na estantezinha dele, né? na casinha dele. E eu usava muito aquilo lá para fazer trabalho. Quando aquilo atualizava, você tinha que comprar uma nova coleção da Barça. Hoje em dia você tem o Google aí para facilitar a sua vida. Então olha que beleza, né? Seu pai vai lembrar que a Barça, o que é a Barça, pode ter certeza disso. O que é um verbete de enciclopédia? Então, o verbete de enciclopédia são textos escritos de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Então, o verbete, gente, a gente tem a enciclopédia e a gente vai ter um verbete, a gente vai ter um texto pequeno ali que vai falar alguma coisa sobre uma imagem que a gente vai ter ali na enciclopédia. Beleza? Né? Então vamos lá. De acordo com o texto da página 48, como é feito o chocolate, responda. Qual é a origem, né? Então, você tem a origem aí, faz um comparativo com a origem que o professor pegou. O professor pegou na internet, não pesquisou muito, foi ali, peguei uma geralzão, fui num site de receitas, né? Vê se bate, vê se a gente consegue fazer essa comparação, né? Os primeiros vestígios da descoberta do chocolate são de 1500 a.C. e vem da civilização Olmeca, que habitava o México na época. Posteriormente, foi aproveitado pelos maias. O cacau era cultivado com suas sementes, era feita uma bebida considerada sagrada e era amarga, e geralmente temperada com baunilha e pimenta. Então vejam, professor, mas chocolate é amargo? O chocolate, ele é amargo. Então, tem algumas marcas de chocolate que eles vão ter a porcentagem de quanto ele tem de cacau, o quanto ele é de chocolate puro. Quanto mais puro ele for, mais amargo ele vai ser. Né? Tem pessoas que amam, tem pessoas que não amam, né? Vai do gosto. Mas, de fato, ele vai ganhando um amargor muito forte. Então, eles começaram, né, a fruta, né, o cacau, ele era no México. Beleza? Qual a forma de venda de chocolate? Aí vai do gosto do freguês, né? Nós temos barras de chocolate, bombom, sorvete, ovos de chocolate. Vai depender de como a pessoa vai comprar. Você pode colocar aqui achocolatados, né? Que é o Toddy, o Nescau que você faz ali, né, gente? Cada um tem a sua marca favorita, embora todos saibam que o Toddy é 1000 vezes melhor que o Nescau, né? Um bom abraço aí para vocês. Então, aqui nós temos um verbete, certo? Temos uma análise de uma enciclopédia. Pausa aí, pessoal, e tenta fazer esse exercício que o professor passou. Beleza, vamos lá então. Analisando o verbete enciclopédico, responda qual a função desse tipo de texto e quais são os tipos de rinocerontes, qual é a diferença deles. Então, explicar um conceito segundo os padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário. Então a gente coloca um verbete, é uma pequena parte, vejam aqui, ó, explicando, aqui está dizendo quais são os tipos de rinocerontes, né? Então, ele já vai estar dentro de uma enciclopédia e ele vai
trazer uma explicação de uma enciclopédia ou um dicionário. Quais são os tipos de rinocerontes? O professor colocou aqui. O rinoceronte branco são a maior espécie, né? O rinoceronte de Sumatra, eles vão ser os rinocerontes menores. O rinoceronte negro, né, ele é um pouco menor que o branco. O de Java, né, eles são restritos a alguns parques da Ásia. E o rinoceronte indiano é encontrado no Nepal. Daí, belezinha? Pessoal, aqui está o nosso exercício de casa para a próxima aula. Anotem aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima!